Hoje, dia 1º de março, então, nós vamos começar uma nova série. Nós estávamos falando dos fundamentos da fé cristã. E na semana passada, pastor Gustavo, que veio ministrar para a gente aqui no aniversário da igreja, terminou então falando sobre a igreja no seu aspecto bíblico, o que é a igreja de acordo com as Escrituras. No mês de março, especificamente, nós estávamos pensando e orando como presbitério, e a gente entendeu que uma das temáticas talvez mais importantes também para poder potencializar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, mas acima de tudo, para nos levar a um profundo conhecimento de quem Deus é, seria a temática então da oração. E no mês de março, nós vamos nos dedicar a estudar sobre a temática da oração. Eu vou dar o pontapé inicial aqui. Na semana que vem, nós vamos receber um amigo meu muito querido, pastor Johnny, lá da família Desascope, que é o... Glória a Deus. O Johnny, ele tem um programa no YouTube chamado Divinamente. E o Johnny, além de pastor, ele também é médico e ele é responsável por cuidar da saúde mental de muitas pessoas. Ele, inclusive, treina psicólogos e psiquiatras. Então, a gente crê que vai ser um tempo incrível. Ele vai ministrar sobre os benefícios da oração para a alma. Então, ele tem aí todos os dados técnicos da medicina e ele vai trazer para a gente esse momento edificante. Semana que vem, então, traga alguém. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Porque vai ser uma conexão, gente. Ele está indo para Orlando. E aí o avião chega às 7 horas da manhã e ele sai às 5 da tarde. Então o voo não pode atrasar. E o voo não pode adiantar também. Não, adiantar o da tarde, da conexão. Glória a Deus. Abre comigo aí Atos capítulo 15, versículo 12. Atos 15, 12. E vamos começar então a nossa série sobre oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 18. A Bíblia diz, 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Paulo, ou Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas, e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos sustentou e nos trouxe até esse momento. O nosso clamor é por sabedoria e revelação da sua palavra, Senhor, para que saiamos daqui transformados por ela e por ela somente. Senhor, o Senhor nos deu esse meio de graça, a oração, a fim de que pudéssemos te conhecer um pouco mais, e nesse momento nós usamos dessa ferramenta para clamar ao Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Revela-nos um pouco mais de Ti, de quem Tu és, revela-nos o Evangelho, Senhor. Teu poder transformador do nosso coração e da nossa mente. Nós saímos daqui marcados pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Evangelho. Nós somos totalmente dependentes da ação do Teu Espírito. A gente não consegue fazer isso sozinho, Senhor. Não temos força, não temos habilidade, não temos inteligência. E a gente nem quer, Senhor, a inteligência dos homens. A gente quer a Tua sabedoria, Senhor. Queremos aprender conforme os Teus pensamentos. Fala conosco nessa manhã, ministra o nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra alcance lugares onde voz humana nenhuma consegue alcançar, mas o Teu Espírito consegue, Senhor. Que saiamos daqui compreendendo a importância, a singularidade, Senhor, de termos uma vida de oração e de comunhão contigo. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, nós vamos iniciar agora uma nova série nesse mês de março e vamos pensar sobre oração, a temática da oração. E a nossa oração sobre a temática da oração é que nós saiamos desses momentos de reflexão da palavra sobre esse aspecto
sobre esse aspecto de oração, com ainda mais fome, desejo de conhecer e aprofundar no conhecimento de Deus. É interessante que algumas coisas vão nos formando em relação à cultura a qual nós somos criados. Geralmente, quando a gente pensa em oração, algo que vem na cabeça, o que vem na nossa cabeça é algo de tipo assim, eu preciso falar com Deus para pedir alguma coisa, eu preciso falar com Deus para pedir algo. Meio que nós condicionamos o aspecto ou a prática da oração a somente uma via que a oração nos propõe, que é a oração de petição. Então, geralmente a gente pensa que quando a gente está orando pela resolução de um problema. Ou então a gente está orando porque a gente precisa de uma bênção específica ou de um socorro em um momento de dificuldade. E nós fizemos um vínculo meio que errado na nossa cabeça, de pensar que oração é somente pedir. Oração é pedir. Oração é pedir e nada mais além de pedir. Eu não sei se já passou por essa experiência, mas eu já passei diversas vezes, de estar talvez com algum tipo de problema, e eu ter feito tudo o que eu podia para resolver aquele problema, e eu não consegui resolver. Aí no final eu falei, só na base da oração. Como se a oração fosse o último recurso que Deus nos deu acerca daquele problema, enquanto a nossa atitude tinha que ser primariamente, antes da gente colocar a mão nesse problema, vamos orar sobre isso? Vamos perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça sobre isso? Porque a oração, ela não é uma ferramenta de emergência, somente. Ela é também uma ferramenta de emergência, mas oração, acima de tudo, é um relacionamento com Deus. Oração não é só relacionamento, como o ato da igreja, e quando eu falo igreja, imagina no sentido coletivo, mas também você como parte da igreja. Oração é também o cumprimento ou a concretização profética de algo que Deus disse que aconteceria no passado. Lembre disso. Oração é relacionamento com Deus. De acordo com o texto que a gente leu, Atos é uma concretização profética do plano de Deus, que é muito superior a nós. Eu gostaria então, com muito temor, ampliar, talvez trabalhar um pouco mais o nosso conceito sobre oração. Mas eu queria propor um desafio para vocês, para que nós não enxergássemos a temática da oração conforme a nossa necessidade. A gente precisa dar um passo para trás e olhar o aspecto da oração na amplitude que o próprio Deus propôs para que nós olhássemos. E não mais pensar oração como uma via pela qual eu consigo chegar a Deus, falar com Ele, pedir algo, ou meio que roubar alguma coisa de Deus ali. Não. Vamos dar um passo para trás. E vamos tentar enxergar na amplitude da revelação das Escrituras o que significa oração, o que é ser uma igreja que ora, o que é ser um povo orante. Para que o Senhor possa, por meio da palavra, trazer uma transformação no nosso coração e compreender que oração dentro do plano de Deus tem um impacto extremamente profundo, que muitas das vezes nós não consideramos ele por conta da nossa perspectiva egoísta ao abordarmos as Escrituras. Que o Espírito Santo possa, mais uma vez, nos tirar do centro da nossa vida. Para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, não pensando em nós primariamente, gente. Mas pensando no Senhor e naquilo que Ele quer nos revelar. Nosso desafio é, quando ouvirmos oração, não lembrarmos daquilo que a gente pode fazer para obter algo, mas pensar o que o Senhor Deus quer nos comunicar sobre oração. Para que a gente possa aprender de acordo com os parâmetros do Senhor. Richard Foster, que é o autor do Celebração da Disciplina, um livro que a gente citou bastante ele na temática sobre sacerdócio, ele fala o seguinte: orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado, e ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Quanto mais próximos chegarmos do coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isso. Então, boa parte das vezes, conforme o autor está dizendo para nós, a oração não é uma marca perceptível na nossa vida, porque a gente não está disposto a mudar. Orar é mudar, e essa mudança nunca vai vir na parte de Deus, porque Ele é eterno, Ele é imutável, e essa mudança sempre vai ter que vir na nossa parte. E eu oro para que o Espírito Santo possa nos comover a essa mudança, começando nessa manhã, até no final do mês, onde nós vamos pensar sobre isso. Então, eu vou fazer uma exposição do texto de Atos, capítulo 15,
do versículo 12. Começando no versículo 12, Lucas então registra para a gente da seguinte forma: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Como a temática da oração está dentro de um contexto, eu não posso ferir o princípio de interpretação das Escrituras, então eu vou rapidamente dar um contexto histórico para você ver onde surge, então, essa fala da oração em relação às Escrituras. O contexto que a gente está lendo, então, é o seguinte: os gentios, que são todos os povos que não são judeus, então se você está aqui, você não é judeu, você é gentil, então sempre que você lê a palavra gentil, entenda que somos todos nós que não somos, então, descendentes direto de sangue de Abraão. O evangelho estava sendo pregado aos gentios. O livro de Atos é o começo da igreja, é a igreja primitiva. É como se nós estivéssemos vendo o desenrolar da plantação das primeiras igrejas que os apóstolos estavam plantando a partir da grande comissão de Cristo, de Mateus 28, que é o texto que nós lemos no final de todo o culto. E enquanto o evangelho estava sendo pregado aos gentios, aconteceu algo estupendo para os judeus, mas que nas Escrituras já estavam descrito que aconteceria, que era a conversão dos gentios. Então, a partir do momento em que o evangelho começa a ser pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, o próprio Espírito Santo começa a promover novo nascimento no meio dos gentios. E aí, de repente, os judeus se veem, então, os judeus convertidos a Cristo, os discípulos de Jesus, eles se veem meio que numa bifurcação. Porque eles estão lidando com um povo que não foi criado para seguir a lei de Moisés, e de repente esse povo está se convertendo. E a grande questão que os discípulos levantam naquele momento é: tá, e agora? Porque para nós tem a lei de Moisés, para nós tem os profetas falando, mas para os gentios, eles não são judeus. Não faz sentido o gentio seguir algumas coisas do Antigo Testamento, porque não foi escrito para eles especificamente, mas para a família de Abraão ou para a nação de Israel. E diante desse conflito, diante dessa dúvida, de eles vão seguir a lei de Moisés, eles vão ter que cumprir a velha aliança, como é que vai acontecer agora com esse monte de gente se convertendo? Atos capítulo 2 fala que 3.000 pessoas se convertendo na pregação de Pedro, e boa parte também poderia ser ali gentios que estavam visitando a nação de Israel, ou judeus prosélitos que tinham se convertido ao judaísmo, né? E a questão toda que fica é: e agora? O que esse povo vai fazer em relação à fé? Qual será o fundamento da fé deles? Porque Atos capítulo 15, o texto que nós estamos lendo, não tinha a Bíblia como nós hoje temos o privilégio de ter. Nessa época, a Bíblia ainda não tinha sido escrita. O Espírito Santo estava no processo de inspirar homens a escreverem o Novo Testamento, mas até então não se tinha a palavra de Deus. O que se tinha era a lei, os profetas e aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Mas como Cristo vem, então, para cumprir todo o rito cerimonial do Antigo Testamento, eles estavam agora diante dessa incógnita. E aí um resumo dessa passagem poderia ser Atos capítulo 15, versículo 1. A Bíblia fala: alguns indivíduos que foram para a Judeia, ou da Judeia para Antioquia, ensinavam os irmãos. Então escuta, alguns irmãos que saíram da Judeia e foram para Antioquia. Antioquia é a primeira igreja gentílica, a primeira igreja de povo que não era judeu. Ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, para tratar dessa questão. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar essa questão. Então, o lance todo era: o povo estava se convertendo. Agora nós vamos, então, circuncidar, que é fazer uma operação no prepúcio, aquilo que hoje na modernidade ficou conhecido como a operação de fimose, que era o símbolo da nação de Israel, ou dos homens da nação de Israel, que tinham se entregado ao Senhor, o símbolo da aliança passada. Só que daí Jesus fala que agora a aliança já não é mais marcada exteriormente, mas é no coração, e imagina o conflito que estava na cabeça desse povo. Atos capítulo 15 expõe para a gente a dúvida dos discípulos. E agora? O que a gente faz? Qual vai ser a instrução que nós vamos passar para esse povo? E aí acontece então o primeiro concílio.
dos apóstolos, o primeiro concílio cristão, o primeiro concílio do cristianismo que está descrito no livro que a gente está lendo, que é o concílio de Jerusalém. O que é concílio? Concílio é o coletivo de bispos. Então é a reunião dos líderes da igreja que decidiriam a qual lei e de que forma os cristãos gentios, que não eram judeus, iriam então viver a sua fé a partir do fundamento ao qual o Espírito Santo estava orientando. Então a resposta é: precisam seguir a lei de Moisés, precisam guardar o sábado, não podem comer algumas coisas, precisam se circuncidar? E a resposta foi: não. Os gentios não precisam se tornar judeus para serem cristãos. Os gentios se converteram ao cristianismo. Tendo em vista que Cristo cumpre todo o requisito da lei, não é necessário que nós, então, que somos gentios, venhamos circuncidar, guardar o sábado, porque a partir de Cristo, isso ganha o seu devido valor, ou então a sua devida conotação, ou a sua devida exposição para aqueles que não eram judeus. E fica claro para a gente, então, que a salvação de todos é dada somente pela fé em Cristo, pela graça de Deus. Seja judeu ou seja gentil, não é a circuncisão do judeu que salva o judeu, mas sim a fé no Messias. E no nosso caso, não é o batismo que salva o indivíduo, mas a conversão em Cristo. Tanto a circuncisão quanto o batismo são símbolos de algo que já aconteceu anteriormente. Então, Pedro pega e fala o seguinte, no versículo 7 e 11. Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Então Pedro está falando, como que nós fomos salvos? Pela fé em Cristo. Então, como é que eles vão ser salvos pela circuncisão? Não, da mesma forma que nós somos salvos pela graça, os gentios também são salvos pela graça. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles. Para encerrar a discussão, Pedro fala: não, nós, judeus, eles, gentios, são salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, manifestada na pessoa de Jesus. E aí, a partir do versículo 13, então, Tiago, bem provável que era o líder da igreja de Jerusalém, começa a falar. Depois que eles terminaram de falar, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Tiago começa agora a explicar, a expor um pouquinho esse aparente conflito que estava acontecendo. E ele fala: Deus primeiramente visitou os gentios. Presta atenção nessa parte. Em todas as partes, mas nessa também. A fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre os gentios um povo para o seu nome. Gente, eu queria ter 10 horas para a gente poder ficar só nesse texto aqui. Como a gente não tem, eu vou precisar saltar um pouquinho, mas guarda esse versículo no coração. Quando que Tiago então está falando que houve uma visitação de Deus aos gentios? A gente vê isso acontecendo com a família de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 1. A Bíblia fala o seguinte: Jesus nos mandou pregar ao povo, isso que é Pedro estava pregando. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe a remissão dos pecados. Aí agora vem a maravilha. Enquanto Pedro ainda falava, enquanto Pedro ainda pregava o evangelho, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Até então, por uma má interpretação da lei, os judeus entendiam que a fé estava reclusa somente à nação de Israel, que foi a nação escolhida por Deus, preciosa e amada pelo Senhor, mas como para ser uma testemunha
do Messias que viria, e não fechar dentro de si uma religião exclusivista. Por isso que, quando Pedro está pregando e o Espírito Santo cai sobre os gentios, os judeus ficam, ah lá, que coisa interessante, aconteceu com a gente. Faz pouquinho tempo, aconteceu com a gente. O quê? O Espírito Santo caiu. E quando o Espírito Santo cai, é a comprovação de que o Evangelho foi pregado, de que houve novo nascimento. Então os judeus estão reconhecendo, que legal, Deus também está salvando os gentios. E sim, essa já era a promessa do passado. Então o apóstolo Tiago deixa claro, a visitação de Deus sobre os gentios trouxe salvação. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer para o texto é, para o quê? Para o que Deus tem salvado pessoas? Para o que Deus salva judeus e gentios? Porque parece, gente, por um mau entendimento nosso, a sensação que dá é que ser salvo em Cristo no tempo que a gente vive é ter agora Deus te ajudando a cumprir aquilo que você queria fazer. Então não é você que entregou sua vida a Cristo. É Deus se tornando seu servo na realização do seu sonho. Olha que beleza. Melhor do que qualquer funcionário, a gente ter Deus como servo? Uai. Imagina, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu assisti o Aladim, e até o Jorginho também, o Jorginho Dami, citou isso lá na nossa igreja, no Lar de Líderes. E aí, imagina, eu lembro que se raspava a lâmpada, saiu o gênio. Eu sempre ficava pensando, o que eu vou pedir? Eu vou pedir mais 3 pedidos. Aí na hora que eu estiver no último, eu peço mais 3, e ele vai ter que conceder. Só que hoje nós mudamos o raspa-lâmpada para vir no culto entregar o dízimo e oferta. Aí a gente mudou raspa-lâmpada para fazer a oração ou declarar a sua bênção para que você encontre a vitória. Só que isso, desculpa, não é evangelho. O evangelho não é como que Deus se encaixa na sua vida. O evangelho é como Deus te matou e te ressuscitou em Cristo, para que agora a gente venha viver a vida dele. E não a vida que a gente quer viver, com a potência de Deus ao nosso lado. Não. Agora o evangelho é, vocês estão mortos e Cristo os ressuscitou. Então ser salvo em Cristo não é ter Deus ajudando a gente nos nossos planos pessoais. Não é. Ser salvo em Cristo é ganhar uma nova vida e agora viver de acordo com o plano de Deus. A pergunta é, tá, beleza, e qual que é o plano de Deus? Porque daí que vem a confusão. A gente vai no culto e a gente ouve, não, você tem que viver de acordo com a vontade do Senhor. E geralmente a gente vincula a vontade do Senhor com a vontade melhor do que a nossa. Só que esse vínculo de melhor do que a nossa é aspecto o quê? De conforto. Então, se eu queria um Fusca, Deus vai me dar uma BMW. Essa é a vontade, porque é melhor. É mais aquilo que você pode sonhar. Mais uma vez, isso não é evangelho. Isso é discurso para envaidecer ainda mais o seu coração e o meu, que já é envaidecido bastante. O evangelho é, talvez você tenha que dar o Fusca para andar de a pé. Só que Cristo vai ser glorificado no seu caminhar na rua. Pode ser. O evangelho é um chamado à cruz para que nós venhamos viver, então, o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Tiago continua a exposição. Ele fala, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, Deus está revelando para nós, de acordo com a inspiração que o Espírito Santo deu a Tiago, qual é o plano dele. E ele fala que ele está constituindo para ele. Deus está pegando para ele um povo que se chamará pelo seu nome. Em outras palavras, um povo que pertencerá a Deus. É esse o plano dele para nós. O quê? Pertencer completamente a ele. Não que ele pertence a nós e faz aquilo que a gente quer. Não. Mas agora Deus está construindo, Deus está constituindo uma família. Esse é o propósito eterno. Ele está chamando homens e mulheres, judeus e gentios, brancos, pretos, ricos ou pobres, bonito ou feio, não importa, de todos os lados, para ter um povo a qual Deus vai chamar de meu. Esse é o plano dele. É isso que ele está realizando nesse mundo, é isso que ele está realizando na igreja. E onde a gente pode, então, entender um pouco mais sobre esse aspecto de Deus estar criando uma família, para que ele possa habitar no meio dessa família. O próprio texto continua falando para a gente. Atos capítulo 15, versículo 15, Tiago continua o seu discurso. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito.
cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aqui, meus amigos. Quando eu era criança, eu lembro que eu comia o arroz e feijão primeiro e deixava a carne para o final. A carne era mais gostosa. Vindo de uma minha infância foi muito pobre, e não era à vontade, né? A gente tinha meio que comer a quantidade certa no decorrer da semana. Eu lembro que eu comia o arroz e feijão primeiro e ficava com a carne no meio, no último, para eu me deliciar naquela última parte. Meus amigos, meio que nós estamos comendo arroz e feijão. Agora nós estamos chegando na parte mais preciosa do discurso de Tiago. Por que essa parte é preciosa? Porque ela é uma conexão entre aquilo que Deus vem construindo do Antigo Testamento, a formação de um povo para a sua habitação, a formação de uma família para a sua habitação, e agora Tiago vai explicar como que cada um de nós, que não estávamos na aliança abrâmica de Abraão ou de Moisés, vai fazer parte disso. Agora, Tiago vai explicar para a gente como que em Cristo toda a humanidade encontra conexão. Então, assim, guarda isso aqui para o seu coração, para você entender a posição da oração na sua vida, meus irmãos. Então, Tiago fala, conferem isto com as palavras dos profetas. Então, Tiago tinha falado que Deus está construindo um povo para o seu nome. E aí ele fala que isso está conectado com as palavras dos profetas. Onde? Onde no Antigo Testamento nós vemos Deus falando acerca de formar uma família? Onde nós vemos no Antigo Testamento os profetas dizendo sobre isso? E a fala de Tiago é uma citação do livro de Amós. E Tiago, então, cita Amós. Amós não precisa abrir, até porque Amós é um livro difícil de achar aí, nós vamos demorar, né, os irmãos que não participaram da escola bíblica. Então, Amós, capítulo 9, versículo 11, é a citação de Tiago. E por que Tiago vai trazer para nós essa passagem? Por que ele está falando, olha, quando judeus e gentios forem salvos, o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. Ele está caído, mas ele vai ser restaurado. E a pergunta é, por quê? Por que tem que restaurar o tabernáculo de Davi? Se você não sabe, deixa eu só te dar um spoiler um pouquinho. O tabernáculo de Davi é citado aqui porque ele expressa, ele traz para nós a lembrança de um lugar onde existia oração, intercessão e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que Tiago está falando aqui é, olha, escuta, porque apesar dos gentios não serem judeus, igual a gente convive com os americanos, a gente convive com os hispanos. A gente não tem mesmo a cultura deles, mas a gente observa a cultura americana e observa a cultura hispana. No caso dos gentios, eles observavam os judeus. Então lá, uma vez por ano, eles viam que o povo se retirava a uma espécie de consagração muito intensa, muito intensa. E eu imagino os caras, talvez, que era vizinho, falando, não, ele não pode agora sair depois das 6. Por quê? Porque é sexta-feira. Vai começar o sábado e domingo é o dia que o sumo sacerdote entra lá no Santo dos Santos. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. E aí ele não vai poder jogar bola com a gente aqui na rua. Pedra, sei lá quem jogava na época. Não sei quais eram os jogos. E aí imagina a molecada, né? E aí o judeu era o dono da bola. O irmão não vai jogar lá, não pode, hoje não vai ter futebol. Aí por quê? Então imagina os gentios observando. Era um dia que eles adoram ao Senhor. É no dia onde o sumo sacerdote entra diante da presença de Deus. E aí Tiago está falando, mas está acontecendo algo. Agora Deus está mudando a forma de visitação. Deus está mudando a forma de adoração. Ele está tirando de um dia para estabelecer todos os dias. Ele está tirando de um povo para colocar dentre todos os povos do mundo. Eu queria só fazer uma pausa aqui, porque senão eu sei que às vezes eu penso muito rápido, eu falo muito rápido, gente. Tem misericórdia de mim. Mas talvez é muita informação. Mas vamos lá, vamos com calma, né? Quem que é Davi primeiro, né? Davi é o Davi da pedrada. Que é aquele que deu uma pedrada na cabeça do gigante. Davi, o rei de Israel. É desse Davi, então, que está sendo falado. Mas o que é, então, tabernáculo? E como que eu me encaixo no Davi, da pedrada no gigante, que tinha um tabernáculo, nem sei o que é tabernáculo.
E como é que a oração se encaixa nisso para me explicar? Calma, nós vamos chegar lá. Deixa a Bíblia falar para nós. Primeira coisa, o tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? Tabernáculo de Davi era uma tenda, imagina uma tenda de lona. Uma tenda que era o lugar onde o rei Davi colocou a arca da aliança. O tabernáculo, então a tenda, o tabernáculo é a mesma coisa. Se eu falar tenda ou tabernáculo, entenda como sinônimo. É onde Davi colocou a arca da aliança. E o que era a arca da aliança? Talvez você é novo na fé e ainda não sabe o que é isso. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus para a nação de Israel. Assim como a minha aliança é um símbolo do meu matrimônio com a Ellen, a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus para a nação de Israel. E ela foi feita muito antes, logicamente, de Davi. Ela foi feita por Moisés lá no livro de Êxodo, muito tempo atrás. E a gente precisa só conectar algumas coisas para a gente não perder aqui o fio condutor das Escrituras. Deus, ele já havia habitado no meio de um povo. Porque a gente vê Tiago falando que Deus está construindo uma família para habitação. Mas isso já tinha acontecido. E a gente vê isso acontecendo lá atrás, em Êxodo. Êxodo 25, 22. A Bíblia fala: Deus disse a Moisés: ali me encontrarei com você, e de cima da propiciatória, de entre os dois querubins que estão à arca da aliança, falarei com você sobre tudo o que eu lhes ordenar para os filhos de Israel. Então, meio que no tabernáculo, esse no primeiro, de Moisés, Deus já morava lá e se encontrava com Moisés, para que Moisés comunicasse ao povo. Perceba, mais uma vez, não era que o povo tinha acesso a Deus, é que um indivíduo acessava a presença e voltava como locutor da presença para o povo. Isso não é o que acontece no tabernáculo de Davi. Então, o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava. E, geograficamente falando, existia algumas repartições dentro do tabernáculo. Então, imagina um lugar como esse, e dentro havia algumas repartições. Não vou falar de todas porque são muitas, mas existia um lugar que chamava Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Então, para a pessoa ter acesso ao Santo dos Santos, não podia ser qualquer um. Era a família específica de Abraão, tinha que ser especificamente um homem separado, que cumprisse todos os requisitos, que existia um banho de sangue, um banho de água, sacrifício, para que essa pessoa tivesse acesso, e era muito difícil. Só que quando a arca chega, e Davi pega a arca, eu estou pulando muito a história por conta do nosso tempo. Quando a arca chega, a Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17, que introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda. Espera aí. Se no tabernáculo de Moisés ficava num cantinho, onde uma pessoa tinha acesso, agora Davi, maluco, porque se você se aproximasse da arca, não da forma que Deus mandasse, você estaria morto? Você morreria, literalmente? Deus seria responsável pela sua morte? Davi coloca no meio da tenda. No meio da tenda é um símbolo onde qualquer pessoa tem acesso. Então o que Davi faz, cara, é meio que uma loucura diante do propósito de Deus. Davi está falando, a presença que estava reclusa ao canto e uma pessoa tinha acesso, agora está sendo colocada no centro da tenda. Guarda isso. Então, o rei trouxe a presença de Deus para o meio do povo. O rei trouxe a presença de Deus para o centro do povo. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das ruínas, restaurá-lo-ei. Então, basicamente, a gente pode resumir essa promessa da seguinte forma. Houve um tempo em que Deus habitou no meio do seu povo, as pessoas tinham acesso a essa presença, mas por conta da rebeldia e do pecado daquele povo, a presença de Deus saiu do meio do povo. E a promessa é, Deus restaurará o lugar da habitação no meio do povo, ou seja, o lugar de oração, de adoração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse ambiente de adoração contínua, constante, consistente, seria restaurado. Qual que eram então as características específicas desse tabernáculo de Davi? Primeiro, como eu disse, não havia divisões geográficas dentro do tabernáculo, estava no centro.
não existia Santo dos Santos, não existia lugar santíssimo, tá tudo no centro. Segundo, a adoração era organizada para todo o povo. O povo não ficava passivo diante de ver um sacerdote adorando a Deus. Todo o povo estava continuamente adorando e orando ao Senhor. Terceiro, qualquer pessoa que cresce em Deus podia louvar e se aproximar da presença. Quarto, o mais importante de todos, a centralidade do tabernáculo era totalmente na presença de Deus. Ou seja, o povo que chegava àquele tabernáculo não ia na expectativa de ver o grande sumo sacerdote que era eloquente e sabia apresentar o melhor sacrifício. Não. O povo que chegava no tabernáculo de Davi tinha um só alvo: a presença de Deus. Ninguém estava lá porque tinha um bom sacerdote que pregava a palavra. Ninguém estava lá porque o sacerdote era bom em apresentar sacrifício. Ninguém estava lá porque a música era boa e era tocada por excelentes. Não. O povo estava lá por causa da presença de Deus. Guarda isso no seu coração. O motivo da reunião da tenda de Davi era a presença. O encanto da tenda de Davi era a presença. A atração principal da presença de Davi, da tenda de Davi, era a presença de Deus. Não existia nome que sobressaía ali. Era a presença de Deus, o foco da comunidade. E a Bíblia fala, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37, que Davi deixou ali diante da Arca da Aliança Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente diante da arca, segundo se ordenara para cada dia. Gente, nós estamos num período bem triste. Guerras e, bem ou mal, quem está certo, quem está errado. Não vale a pena entrar nessa discussão. Mas o país que a gente mora investe agressivamente, positivo ou negativamente, em poder bélico militar. São bilhões e bilhões de dólares gastos todo ano, né? A fim de que as forças armadas se tornem cada vez mais fortes. E beleza, tudo bem. Como eu disse, não vou entrar na discussão do que é certo e do que é errado. Não é isso que eu estou falando. Agora, imagina Davi pensando assim: eu vou investir na nação. Vou comprar os melhores cavalos do Egito, que é mais ou menos o tanque de guerra que a gente tem hoje. Vou comprar os melhores cavalos. Vou pegar o capitão da guarda e vou mandar para ser treinado em outra nação, lugar que o cara vai voltar com a espada melhor, comprar o ferro da fundição. Não. Ele fala: já sei. Eu vou construir um ambiente. Vou colocar a presença de Deus no meio, é o símbolo da presença, e eu vou contratar as pessoas para que o povo fique adorando e orando o dia inteiro. Tipo, Davi, mas e se alguém invadir a nossa nação? Não. O povo está orando. O povo está adorando o dia inteiro. Não, mas Davi, escuta, é que tem inimigos. E a gente sabe que Davi foi o maior rei no quesito batalha. Não, escuta. O foco é a presença de Deus no centro. E o povo adorando e se consagrando a Deus continuamente. E esse ambiente de adoração e intercessão contínua. Não, Davi, mas sabe o que é? A gente tem mais coisa para fazer. E aí eu imagino, talvez, aqui só um devaneio da minha cabeça, Deus falando: não, mas não é sobre aquilo que a gente tem que fazer. É o quanto Ele é digno de receber. Adoração e oração não está refém da nossa rotina, meus irmãos. Porque parece que nós estamos condicionando nossa vida espiritual ao nosso Senhor chamado trabalho. E agora o nosso Senhor chamado trabalho que vai definir o tempo que eu tenho com meu filho, o tempo que eu tenho com a minha esposa, o tempo que eu tenho para ficar à toa e o tempo que eu tenho para orar. Mais uma vez, trabalhar é importante? Muito. Precisamos trabalhar? Muito. Mas Ele nunca foi o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida sempre foi Deus. E a partir de Deus, nós reorganizamos e reescrevemos toda a rotina da nossa vida. Só que hoje parece que Deus se tornou algo trabalhoso, cansativo e chato, e o trabalho se tornou Deus. Porque Ele manda no nosso horário, Ele manda em todas as coisas, tudo o que fazemos é pensando no quanto que Ele pode nos dar, enquanto isso deveria estar na mão de Deus. E o trabalho, logicamente, com a sua devida importância, é um aspecto secundário da nossa vida. Porque as maiores batalhas não são vencidas com a gente colocando a mão no arado ou na ferramenta. Na verdade, vamos ser muito sinceros, nós atrapalhamos as coisas, gente. As maiores batalhas são vencidas em oração. As maiores batalhas são vencidas em adoração. Quando a gente observa o muro de Jericó, olha que loucura. Nós estamos falando de uma cidade cercada por muros.
Aí Deus dá uma estratégia. O que a gente pensa? Pô, vai correr um na frente, vai enganar, na hora que sair, vai todo mundo sair. Ah! Deus fala, não, leva a arca e vocês vão gritar em torno em torno da muralha. Aí imagina os guerreiros, os caras que tinham sido treinados, mentalidade de guerra. Peraí, grita e ataca, né? Não. Só grita. Não, Deus. Não, só para eu entender aqui. Quando o senhor fala grita, do grego ou do hebraico ali, quer significar ir com a espada. Não. A arca vai na frente. Os sacerdotes vão adorando, vocês vão junto cantando em júbilo para o Senhor. E no momento que Josué ordenar, vocês gritam. Porque, gente, vencer as coisas da forma de Deus é diferente. Né? É tipo, estou com um grande problema. Ao invés de eu solucionar ele, precisamos ir sim, eu estou com um grande problema. Me dá só um tempinho aqui, eu vou fechar a porta do meu quarto. Ajoelhar no chão e falar, Senhor, eu dependo completamente de Ti, Senhor. Eu não quero dar um passo para a direita ou para a esquerda sem antes que o Senhor me oriente ou que o Teu Evangelho seja o padrão pelo qual eu vou tomar minhas decisões. Senhor, eu não quero me prostituir em torno de algum lugar que me paga mais e eu achar que isso é Tua voz, Senhor. Eu quero ser obediente à Tua voz, ainda que isso tire de mim aquilo que eu achava que era lucro. Isso é vencer batalhas num chamado de Deus. Isso é vencer batalha. E é isso que, então, o Tiago está falando para a gente, fazendo essa amarração. O rei trouxe a presença de Deus para o meio do povo. E para quê? Para que todo esse discurso? Para que tudo isso? Para que restaurar? Então o tabernáculo caído, já está caído de Davi, para que fazer isso? E aí Atos capítulo 15, versículo 17 e 18, a Bíblia fala, para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. E aqui eu já vou terminar. O texto que nós lemos, eu vou repetir só para você lembrar, para que os demais homens, por que tem que ser restaurado? Por que tem que haver adoração? Por que eu tenho que amar o Senhor? Por que eu tenho que orar todos os dias? Por que eu tenho que ter uma vida consistente de devoção? Para que os demais homens busquem ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas. Em suma, Deus está construindo um lugar para a sua habitação. Deus está reunindo uma família, um povo, para que os demais homens busquem ao Senhor. Vou repetir isso. Deus está construindo um lugar para a sua habitação. Deus está construindo um lugar, uma família a qual Ele vai habitar no meio, para que os demais homens busquem ao Senhor. De acordo com o versículo 14 e 17, Deus está construindo uma família para que Ele possa habitar. E no meio dessa família os homens possam se encontrar com Deus. Quem que é a família de Deus, gente? A igreja. No Novo Testamento o que nós vemos então é a tenda que era física, material, agora é um povo. Então Deus habita no nosso meio pela ação do Espírito Santo. E pela habitação de Deus no nosso meio, pela ação do Espírito Santo, é no meio da igreja que as pessoas vão ter a oportunidade de se achegarem a Deus. Tanto que Paulo fala sobre isso, Efésios capítulo 2, versículo 17. Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Escuta isso. Assim vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Ou seja, a igreja é o cumprimento da palavra de que Deus estava reunindo um povo. Para que Deus estava reunindo o povo? Para fazer network. Não! Não que tenha problema fazer network, não tem problema. Desde que seja coisa honesta, certa. Deus estava reunindo um povo que agora vai ter uma mágica para conquistar tudo que esse povo quer. Não! Para que Deus está construindo um povo? Para que nós sejamos edificados juntos, pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, e nele todo o edifício, a família, símbolo de prédio, pedras vivas e família de Deus, a conexão do que é a igreja, bem ajustado cresce, para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês, Paulo está falando para a igreja, para nós, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito.
Gente, amplie a sua perspectiva do que é salvação pelo amor de Deus em nome de Jesus. Ser salvo em Cristo não é agora, não vou mais para o inferno. Agora, ao invés de eu ir para o boteco no domingo de manhã, eu vou para o culto. Ao invés de noite eu fazer coisa errada, eu fico orando. Salvação não é só isso, gente. Salvação é a materialização profética daquilo que está sendo construído desde Gênesis e se consumará em Apocalipse. E nós estamos reunindo aqui por questões secundárias da nossa vida, muitas das vezes, que está nos roubando do propósito central de sermos família de Deus, cara. Meu irmão, escuta, e eu repito isso, e se eu pudesse, eu repetiria todos os dias. Se a presença de Deus habitando no nosso meio não te encanta, não tem mais nada que Deus possa te dar, meu irmão. Não tem mais nada que Ele possa te dar. É uma bênção a gente conseguir um aumento de salário e Deus nos agraciar com isso. É uma bênção Deus nos dar uma casa. É uma bênção Deus nos dar um carro novo. É uma bênção Deus prosperar. É uma bênção, gente. Mas escuta, você pode ser trilionário, quadrilionário, meu irmão. Se você não se aprendeu a se alegrar em Deus, aquilo que era para ser uma bênção vai se tornar um demônio na sua vida e vai te consumir por completo. Porque quanto mais você tem, mais você precisa. Mais você tem, mais você precisa. E a roda nunca para. E você tem o bastante, mas não, eu preciso. Por quê? Porque o centro da presença, ou o centro da tenda, não eram as coisas materiais que Deus podia nos dar, mas era Ele. É a partir do momento que estamos satisfeitos nele, a gente consegue viver esse lugar de habitação. Sabemos, de acordo com a Bíblia, que o lugar da habitação de Deus por meio de Cristo é a igreja. E ela é formada por aqueles que foram salvos pela fé em Jesus, homens e mulheres de todas as etnias, épocas, povos, cumprindo a promessa de Deus dita pelos profetas. Deus está ainda reconstruindo o lugar da sua habitação. Deus não chamou todos os eleitos para o corpo ainda. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho para todos os povos, de sairmos, fazermos missões, evangelismos, porque Deus ainda está levantando o tabernáculo caído, não está completo. Essa edificação de Deus ainda está sendo formada pela separação das pedras vivas. E é muito interessante que, com cuidado, eu quero usar um texto, Mateus 21:13, que é a discussão de Jesus. Mateus 21:13, Jesus disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vocês, porém, transformaram em covil de ladrões. Logo depois da entrada triunfal de Cristo, é muito interessante essa passagem, logo depois da entrada triunfal, num jumentinho, num jeguinho, ele entra e aí todo mundo pensa, o que Jesus vai fazer? Meu amigo, vai lá no governo de Roma, vai sentar ali um tapa na cara daquele governador. Aquele homem vai sair do trono, nós vamos voltar até essa terra, que não vamos precisar pagar imposto, não vamos apanhar, não vai matar ninguém. Jesus fala, não, eu não estou tão preocupado com política quanto alguns de vocês se preocupam. Minha preocupação central é o que está acontecendo no templo. Escuta, Jesus, ele volta, ele meio que vai na igreja dos judeus, tá? Ouça dessa forma, no templo. E ele pega um chicote, um negócio chamado azorrague, que é como se fosse um chicote com pontas de osso de animais pequenos na ponta, e ele começa a fazer aquilo que a gente vê de virar as mesas. A ira santa de Deus, porque estava tendo mercado dentro da igreja. E muitas vezes a gente pega esse texto e a gente fala, tá vendo? Nós não podemos deixar que a igreja se torne um lugar de mercado, porque é um lugar santo, é um lugar que chama casa de oração. Só uma dúvida aqui. Você ora? Quanto tempo você ora? Se a igreja tivesse o padrão de oração que você tem, dava para chamar de casa de oração? Porque não adianta a gente falar que o outro está errado se a gente não está fazendo a coisa certa. Então sim, nós não podemos permitir que a casa de Deus se torne um lugar de covil de ladrões, mas ao mesmo tempo, nós somos chamados a sustentar essa casa como um ambiente de oração. Nós somos chamados a manter esse lugar como um lugar santíssimo de um povo que se dedica na busca e no conhecimento de quem Deus é. Como um povo que colocou o seu coração na mão de Jesus. E logicamente, atentos às questões secundárias. Gente, não estou desqualificando as questões secundárias. Só estou falando que a primazia tem que ser a presença no meio da tenda. Esse é o foco. O foco é Cristo e conhecê-lo. Cristo e conhecê-lo. Cristo e conhecê-lo. Porque foi para isso.
Sabe, muitas vezes a gente desvia o propósito da igreja, que era para ser uma casa de oração, e a gente está roubando dela o propósito original, que era para ser um ambiente onde as pessoas buscam a Deus. Só que, na verdade, agora nós vamos vender a vitória do púlpito. Agora nós vamos ensinar você a ficar rico de acordo com o livro de Provérbios. Agora, seu casamento é destruído? 5 dicas para que o seu casamento melhore. Meu irmão, se em 12 anos você não conseguiu restaurar seu casamento, 5 dicas não vai ajudar. Quem é casado aqui sabe. O que vai ajudar? Quando o marido e a esposa se voltarem a Cristo e ambos se submeterem à grandeza de Deus e serem obedientes, sendo uma mulher segundo as Escrituras, sendo um homem segundo as Escrituras, aí sim o casamento vai ser melhorado. Só que parece que nós estamos transformando a igreja em um lugar de distrações. É pregação sobre tudo. Só falta o Cristo. Sabe, às vezes eu ouço jovens falando sobre namorado, namorada. Não, ó, escuta, ele é obediente aos pais. Ele vai para a escola certinho e tal. Ele só não é crente. Eu fico, mas minha filha. Minha filha. A conversão é mais importante que qualquer outra coisa. Sabe, gente, ser igreja é estar inserido dentro de uma família que tem como distintivo uma vida constante de devoção. Ser igreja é ser um povo que tem a oração como um estilo de vida. Talvez você possa pensar o seguinte: nossa, mas é muito difícil. Eu não tenho tanta coisa para falar com Deus assim, para ficar orando, tipo... E não que você vai abandonar seu emprego e vai ficar aqui, não é isso que eu estou falando, gente. Mas é que o nosso coração está num momento de devoção. Sabe quando você tem um compromisso depois do seu trabalho? E aquilo fica te consumindo? Compromisso depois do trabalho, você fica pensando aquilo o dia inteiro, você está no trabalho pensando nisso. E aí tudo que você vai fazer, glória a Deus, isso é legal, é muito bom. Agora a questão toda é, vamos também deixar que o Cristo seja esse nosso movimentar do coração? E você sai ali, aí daqui a pouco você está ali, você está tomando um café, aí você observa que, cara, você podia estar desempregado, mas Deus graciosamente deu um emprego. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, que eu sei que o Senhor está comigo nesse momento. E aí você está ali, você está vivo, cara. Senhor, obrigado, o Senhor me deu a vida, Senhor, eu não merecia. Você está ali, de repente você percebe que a palavra de alguém era uma palavra comum para a pessoa, mas entra no seu coração como uma flecha. Deus falando com você pela boca de outra pessoa, e você fala, obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua presença é contínua e constante comigo. Às vezes, gente, no Brasil tem muito, né, católicos não praticantes. Às vezes no meio da igreja evangélica tem muito ateu não praticante. Tem o linguajar de crente, até dizime oferta como crente, só esquece que Deus existe na semana. Vive como se fosse um ateu. Talvez você é ateu e está no nosso meio, e a gente respeita você. Mas o chamado das Escrituras para nós que somos cristãos é, continuamente lembre-se que a presença está no meio da tenda. Continuamente lembre-se que a presença está no meio da tenda. Senhor, não deixe com que a rotina do meu dia me faça esquecer de Ti, Senhor. Não deixe que na rotina do meu dia a dia eu me esqueça de que o Senhor está comigo. Muitas das vezes, eu termino aqui, é muito difícil, gente, ficar horas e horas falando com Deus, porque a gente sempre começa com as nossas necessidades. E por mais problemático, e por mais tanto de coisa que você precisa, chega uma hora que acaba. Você pedir para Deus isso, pedir para Deus aquilo, pedir para Deus aquilo. Você ficou, 20 minutos falando que você pediu para Deus, acabou. Chega uma hora que você fala, acabou. Só que a oração não começa com as nossas necessidades secundárias, gente. Orar não é pedir as coisas que eu preciso de forma secundária. Oração começa pela fome do conhecimento que eu tenho de Deus. Oração é a dedicação contínua e constante de um povo que se dedica a algo supremo, conhecer a Deus e as suas virtudes gloriosas. Oração não é somente pedir para que Deus abençoe meu trabalho, abençoe meus filhos, abençoe minha esposa, abençoe minha vida. Isso também é oração. Mas o suprassumo, a grandeza da oração está, Senhor, me revela quem o Senhor é hoje. Porque nunca se torna chato, porque o conhecimento de Deus é infinito. E quanto mais eu peço, Senhor, me revela uma parte de Ti, Senhor, me revela uma parte de Ti, Senhor, me revela uma parte de Ti, mais Ele tem para se revelar, porque a eternidade vai ser conhecer a Deus, como a Ellen e o louvor estava ministrando. A eternidade será conhecer a Deus. Meus irmãos, eu ouso dizer
a partir da experiência de pastoreio que eu tenho ao longo desses 7 anos, 99% dos problemas que eu ouço vêm diretamente da falta do conhecimento de quem Deus é. Mas 99, algumas coisas pode ser outras, mas 99 dos problemas vêm da falta de fome que nós temos em conhecer a Deus. Vou te dar um exemplo, tô com casamento, alguém está com problema no casamento. Meu irmão, com certeza, a gente deixou de ouvir Deus sobre o que é ser marido e amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa que está não sei o quê, com certeza, a esposa esqueceu de ouvir a Deus, para entender que ela tem que estar submissa em amor, como a igreja está para Cristo. Eu não sei criar os meus filhos. Com certeza, a gente deixou de perguntar qual é o conselho do Senhor para os nossos filhos. Eu não sei como lidar com o meu dinheiro. Com certeza, a gente esqueceu de como que o Senhor nos chama a fazer isso, porque primariamente a gente esqueceu de perguntar para Deus. Deus, antes de qualquer coisa, ser pai, mãe, marido, gerente, antes de qualquer coisa, quem sou eu diante de Ti, Senhor? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Você é filho amado. Filho amado? Caraca, velho. Então se alguém falar que eu sou feio, eu sou filho amado de Deus. Se alguém falar que alguma mentira, ou se alguém trazer à tona alguma coisa que realmente está no meu coração que é mal, e eu preciso ser mudado, isso não me desestabiliza por completo, porque minha identidade é ser filho. Minha identidade não é ser gerente, minha identidade não é ser pastor, minha identidade não é ser mãe, minha identidade não é ser pai, porque essas coisas passam. Minha identidade é ser filho, e eternamente eu sou filho. E o que eu posso fazer para deixar de ser filho? Nada, porque o amor dele é a origem que cai no nosso coração. Mas isso só vem por meio da oração. Isso só vem por meio da oração. Gente, olha como que a Bíblia, eu separei só alguns exemplos, nos mostra o que é a oração. Êxodo 33:13 é uma oração. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, peço que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça. Salmos 27:4, o próprio Davi, uma coisa peço ao Senhor, e eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gente, nós podemos e nós precisamos levar a nossa ansiedade, aquilo que tem deixado a gente desconfortável diante do Senhor, mas a gente nunca pode esquecer que o principal alvo da oração é o relacionamento com Deus e conhecer ao Senhor. A oração, gente, não é uma ferramenta de conquista por meio de declarações egoístas e vaidosas. Não adianta jogar para o universo. Não adianta pensar que a lei, joguei uma palavra ruim, vai voltar. O universo é impessoal. A oração tem mais eficiência. Porque não vai para um ser impessoal, vai para Deus. Declara que a sua vitória vai chegar. Meus irmãos, nós não temos poder para isso, gente. Gente, vai buscar a sua bênção. Que bênção? Eu não tenho nada para dar, gente. Eu vou lá que o pastor vai dar minha bênção. Esquece. Está difícil para mim. Eu não estou conseguindo me dar uma bênção. Eu não estou conseguindo. A gente não tem poder para fazer isso, gente. Não pega pelos braços da fé, agarra o seu carro novo, que ele está chegando. Imaginou como é que a gente seria muito mais forte se a gente ajoelhasse no chão, todos juntos? E a gente começasse a declarar, Senhor, sim, eu estou ansioso por causa do meu trabalho. Senhor, eu estou ansioso por causa do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido, da minha conta bancária. Senhor, eu estou ansioso com essas coisas. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor prometeu o pão nosso de cada dia. E eu quero entregar isso nas suas mãos. Obrigado por cuidar dessas coisas, Senhor. Agora eu volto a minha face um pouco mais a Ti, Senhor. Eu quero me dedicar toda a minha vida, apesar das minhas lutas, em conhecer ao Senhor profundamente, em ver a beleza na face do Teu Filho,
em conhecer o Cristo verdadeiramente e permitir que essa beleza venha me transformar. Eu quero ser esse, Senhor, que busca os teus caminhos para que eu possa te conhecer. Eu quero ser essa pessoa que busca habitar na sua casa para contemplar a sua beleza. Eu quero ser esse, Senhor, que está sendo preenchido e crescendo no conhecimento de quem tu és. Muda, gente, o tom da oração. Apóstolo Paulo, orando pela igreja de Éfeso, e eu queria que você ouvisse essa oração de forma pedagógica, teológica, e não só mística no sentido de oração. Ouça a estrutura de uma oração bíblica. Paulo fala em Efésios 3,14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha o que Paulo está falando, eu vou orar por vocês. Ele põe-se de joelho, escreve, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E agora Paulo começa a pedir. Eu peço a Deus que, segundo a sua riqueza da sua glória, que concedam a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante ao seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, o que eu peço é que Cristo habite ricamente no coração de vocês, para que vocês, estando enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos, com a igreja, buscando essa plenitude do conhecimento de Cristo, aqui Paulo está falando, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O que excede todo entendimento, gente? O amor de Cristo. Por que Ele nos ama? Mas Ele nos ama para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, essa é a parte que... Ora, aquele que é poderoso para fazer... pega esse código. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, você chegou aqui procurando não sei o quê, Ele pode fazer infinitamente mais. Infeliz, traduz o texto dentro do contexto. O que é infinitamente mais que Deus está falando você não consegue compreender o poder do amor de Deus dentro do seu coração, e o que Ele pode produzir dentro de você. É muito mais do que você consegue pensar. É isso! É isso, o que ele está falando quando a plenitude de Deus encher o coração de vocês, vocês não conseguem nem imaginar o que é isso que excede a capacidade de entendimento. O que? O amor de Cristo no coração daqueles que o buscam, o amor de Deus, a plenitude de Deus, é isso que excede, de Deus que habita nos mais altos céus, Deus que o universo não pode conter, preenche o meu coração com virtude. Isso não tem como entender, exato, é isso que excede o nosso entendimento. É isso que é fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir. A gente está pedindo, Jesus, por favor, eu quero te conhecer, a unha pequenininha do seu dedo aqui. E Jesus fala, pega o meu coração. Cara, eu imaginava que nem a unha eu conseguia, mas o Senhor está me dando o seu coração por meio do teu Espírito. Conhece o meu coração. É isso que excede a nossa capacidade de entendimento. E Paulo termina orando sempre colocando a centralidade de Deus. Ele fala, vou repetir, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A oração começa com Deus e termina com Deus, gente. A oração começa com aquele que é digno de receber a oração e adoração 24 horas por dia, e é concluída com aquele que é digno, porque é essa plenitude de quem Ele é, que é o maior benefício que Ele pode compartilhar conosco. Uma igreja que entendeu que toda reunião tem como alvo conhecê-lo e permanecer em conhecê-lo. Que Deus possa continuar restaurando no nosso meio a tenda de Davi. Que Deus continue levantando no nosso meio um povo que, apesar das lutas, e todos nós temos, não se deixa se levado por essas coisas, mas mantenha os olhos fixos no Cristo. Que Deus levante no nosso meio homens perseverantes como foram os apóstolos, como foram os profetas, aqueles a quais Hebreus fala que não foram dignos de pisar nessa terra.
de tamanho sofrimento que passaram, muito pior do que o nosso, homens que foram jogados, gente, em poço de lama, homens que passaram fome, homens que morreram queimados, homens que foram arrastados na Roma antiga, homens que foram crucificados de ponta cabeça, homens que foram decapitados, homens que foram presos, mas que não perderam de vista a beleza do Cristo. Se hoje nós temos isso aqui na mão, para falar a palavra de Deus, fala comigo, custou muito sangue de homens e mulheres que foram sustentados pela oração, gente. E nós não podemos ser conhecidos como uma geração fraca, que se distraiu com as questões secundárias, enquanto perdemos aquilo que é riqueza. A riqueza da igreja não consiste em ela ser forte, mas ser fortalecida pelo poder do Cristo. A riqueza da igreja não consiste em termos pessoas excelentes, profissionais, isso tudo é muito bom. A riqueza consiste em permitir que o Espírito Santo habite no nosso meio. E essa busca intensa de oração, não mais, Senhor, abençoa o meu almoço, Senhor, abençoa o meu café, mas é no momento de café e do almoço, Senhor, abençoa essa comida, mas acima de tudo, que desse almoço familiar nós possamos te conhecer, Senhor. É no trabalho, Senhor, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a lidar com esse chefe, me ajuda a lidar com a falta de dinheiro, mas que essa circunstância me leve a te conhecer profundamente, Senhor. Que nessa doença que talvez você está passando, algum familiar, Senhor, em nome de Jesus, traga a cura sobre mim, mas acima de tudo, cura o meu coração que talvez foi desobediente de andar para longe da sua presença, para que eu possa te conhecer. Estou lendo um livro chamado A Noite Escura da Alma, São João da Cruz, um monge. E ele fala que não existe ambiente mais nutritivo, mais rico, para você conhecer a Deus, do que a noite escura da alma. Às vezes as dificuldades que nós estamos passando, meus irmãos, é para aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento de Deus. Fica de pé no seu lugar, a gente vai orar.